Infelizmente, a violência urbana no Brasil, não só nas cidades onde se mata candidatos a prefeito, onde se atira em vice-governadores, mas também em cidades como o Rio de Janeiro, em estados como o Rio de Janeiro, onde se mata candidatos a vereador, principalmente na Baixada Fluminense, onde se mata presidentes de escola de samba, também se assalta absurdamente, principalmente na orla marítima da Zona Sul. E no Rio de Janeiro, costumou-se discutir a questão da violência urbana como uma questão social que praticamente não tem solução. E eu tenho aqui comigo o nosso queridíssimo Ibis Pereira. Ele conhece tudo de PM, ele conhece tudo de violência urbana e ele vai me ajudar a conversar com você sobre esse tema, inclusive porque hoje ele é consultor desse tipo de tema, principalmente trabalhando na ONG Viva Rio. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, meu amigo. É um prazer estar aqui com você para falar desse tema tão importante, né, que diz respeito à vida de todos nós. Né? Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ibis, Copacabana, e é o bairro onde está a Menorá, e eu quero pegar Copacabana como exemplo, é uma região do Rio de Janeiro em que os moradores talvez sejam per capita os mais velhos do estado. A população de Copacabana é uma população de idosos. Esse sistema, ele é cercado, o asfalto é cercado por diversas ditas comunidades que eu prefiro chamar de favelas. Chapéu Mangueira, Babilônia, Pavão, Pavãozinho e vai por aí afora, chegando até a Rocinha, a partir do Vidigal, que é um outro conglomerado de áreas carentes, que a gente conhece como favelas, e os politicamente corretos gostam de chamar de comunidades agora. Nós sabemos que a questão social no Brasil não se resolve, que a escravidão deixou sequelas que, nesse momento, se tornam insuperáveis porque o Estado não está interessado em resolver esse tipo de problema. Quando eu falo Estado, é o Estado brasileiro, não necessariamente o Estado do Rio, ou o Estado de São Paulo, ou os governos dessas localidades, eu falo como um todo. Eu pergunto a você, como resolver o problema do menor infrator que continua infringindo a lei descaradamente na frente das ditas autoridades que não tomam providência nenhuma e quando você as aborda, eles têm a cara de pau de dizer claramente que não adianta fazer nada porque a gente prende e a justiça solta. É genial a tua pergunta. Ronaldo, eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem uma capacidade impressionante de diagnosticar problema, de encontrar o problema e de propor medidas para solucionar os nossos problemas. A gente tem, por exemplo, um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um primor de legislação. A gente tem um Estatuto da Juventude, que é um primor de legislação. Ela chega ao ponto, essa lei, que é nova, de ensinar os gestores públicos como fazer uma política pública para a juventude. Agora, a nossa capacidade prodigiosa de fazer leis, de encontrar problemas e saber como resolvê-los, só não consegue superar a nossa incapacidade de cumprir as próprias leis que nós fazemos. Então a gente tem a capacidade de fazer uma legislação, de entender o problema, de encontrar uma forma de transformar aquilo numa legislação, mas a gente não cumpre. Se a gente cumprisse o Estatuto da Juventude, se a gente cumprisse literalmente o que é a legislação, que tem 2 anos, a gente fez a Constituição de 88, 2 anos depois a gente fez o ECA. Se a gente cumprisse a legislação, a gente não estava vivendo esse problema. O maior problema, para responder objetivamente a tua questão, é essa. A gente faz a lei e não cumpre a legislação que nós mesmos criamos. E a gente fica querendo resolver o problema da criança e do adolescente com polícia. Então, eu acho que o nosso grande problema no Brasil é, efetivamente, ter um sistema de justiça criminal que nós não temos. O sistema de justiça criminal no Brasil, Ronaldo, é uma orquestra sem maestro e cada instrumento toca a música que quer. Esse é o primeiro ponto. Apesar da Constituição que está aí, tem quase 30 anos de Constituição,
né? E a Constituição diz lá que esses órgãos já deveriam ter sido transformados num sistema. Há 30 anos que a gente não transforma isso num sistema. A lei que deveria regulamentar o artigo 144 não sai do papel. A gente faz legislações, não cumpre as legislações que nós fazemos e a gente continua reduzindo segurança pública à polícia. Então, assim, de uma maneira muito ampla e resumida ao mesmo tempo, eu te responderia isso. A gente tem a capacidade de perceber o problema, fazer a lei que deveria efetivamente enfrentar esse drama social, mas a gente não cumpre a própria legislação que cria. Ô Ibs, eu tenho chamado o comandante da PM de Copacabana para um papo na televisão e no rádio. Até hoje, talvez a assessoria dele esteja muito ocupada e ainda não conseguiu me responder se quer ou não quer. Mas enquanto isso, eu vou às ruas do Rio de Janeiro, aqui na Orla Marítima, e eu tenho uma certa interlocução com alguns PMs quando eu assisto crimes sendo cometidos quase ao lado deles que não estão em condições de observar aquilo que está acontecendo. Ultimamente eu tive 2 conversas que são emblemáticas. E eu, que já te contei essas conversas fora do ar, vou te contar no ar para que você possa me dizer como agir em situações dessa natureza. Um estelionatário com uma caixa de sapato, de engraxate, tomou um dinheiro de um turista. Eu fui ao PM, mostrei o turista. Mostrei o que estava acontecendo. O turista, coitado, não sabe para onde correr. E aí o PM me disse o seguinte: é o senhor a vítima? Falei, talvez. Pode ser que eu venha a ser vítima amanhã, se o senhor não tomar providência. O camarada não era menor. Já era um cidadão aí dos seus 25 anos de idade. Falei, meu amigo, eu não sou a vítima, mas estou lhe dizendo que você está criando um problema aqui no meio da rua, está tomando dinheiro do turista. Ah, mas o turista está dando dinheiro porque quer. Se ele vier reclamar, eu vou tomar providência. Não entendi. Aí eu andei mais um pouco nesse mesmo dia, cheguei ao arpoador. E no arpoador eu me deparei com arrastões. E um PM dentro de um carro com a sua quentinha, provavelmente esfriando, e ele precisava comer, ali. E eu perguntei a ele, e aí, meu amigo, não está vendo o arrastão? Olha lá, uma gangue atrás da outra, descendo na areia e roubando as pessoas, ou assaltando. Não é roubando, é furtando, porque eles não estavam armados. Ah, a culpa é sua. É minha? Por quê? Ah, porque a gente prende e vocês deixam os juízes soltarem. Então eu cheguei à conclusão, eu não posso conversar com o comandante porque ele não vem aqui. Eu não posso conversar com o PM na rua porque eu escuto asneira. Fazer o quê, meu irmão? Olha, esses relatos que você me conta realmente não tem outra forma de qualificar, né? Eu acho que são 2 asneiras, né? Eu acho que os policiais que você abordou foram muito infelizes, né? Caberia sim a eles. Eles estão policiando as ruas da cidade exatamente para receber esse tipo de demanda e agir. Foram de uma infelicidade total. Eu estranho muito o comportamento do comandante do batalhão, né? Porque se essas coisas estão acontecendo na área onde ele tem a responsabilidade pelo policiamento, você enquanto morador... Mas ele não sabe que eu quero falar disso com ele. Mas eu apenas não tenho resposta. E eu nem sei se ele sabe que está sendo convidado. Eu não conheço qual é a orientação. De repente é ouvir e fingir que não ouvi, ou que não ouviu, ou dar prioridade, por exemplo, ao Bom Dia Rio. O meu não é Bom Dia Rio. A minha audiência aqui é 300, 400 mil telespectadores, não é 3 milhões, 50 milhões, 60 milhões, como a Globo tem. Então, de repente, o cara não quer falar para pouca gente, não sei. É possível também que a assessoria, como você mesmo coloca, não tenha passado isso, né? De qualquer maneira, demandado, o comandante do batalhão tem sim a obrigação de comparecer e prestar os esclarecimentos que se fazem necessários. E o que acontece muitas vezes, e essa fala do PM que você está trazendo aí me parece que traduz muito isso, Ronaldo, é um pouco dessa incompreensão que o policial tem com relação ao seu próprio papel, diante dessa confusão que é o sistema de justiça criminal, onde falta o funcionamento harmônico dessas instituições. Muitas vezes esse policial que acaba na ponta, né, e vê todo o debate de segurança pública reduzido à sua atuação, muitas vezes ele se sente desestimulado de agir, o que não justifica, né? Cabe ao policial militar
diante de uma ocorrência dessa natureza, proceder, fazer a abordagem que tem que ser necessária, encaminhar a delegacia, se a justiça vier a soltar o infrator ou não, isso não é problema do policial militar. Eu vejo que isso aqui não é assunto do PM. Não é. Me parece que eu até compreendo que ele se sinta desestimulado. Não, pior, ele pode se sentir até ameaçado. Também. Porque ele prende o camarada, leva na delegacia, daqui a meia hora o cara está na rua de novo, ele está ali de plantão, ele pode ser, vamos dizer assim, agredido até pelas costas. Exato, porque o sistema, Ronaldo, ele é muito bem pensado. Se a gente pegar o estatuto, e aí é importante que a gente diga isso, porque muitas vezes quando as pessoas percebem que o sistema não funciona, elas são levadas a culpar a legislação. Mas se você tiver a oportunidade de ler a legislação, você vai ver que a legislação é extraordinária. Agora, por que essa legislação acaba contribuindo para a gente não conseguir mudar a realidade? Porque falta vontade política, Ronaldo, de transformar o que a lei estabelece em realidade. Agora, Ibis, falta essa tua frase, eu conheço muito bem e ela é verdadeira. Falta vontade política. Agora, o que interessa a você e a mim, que somos cidadãos, é por que falta essa vontade política. O sujeito é eleito e deixa para lá, é isso? Olha, eu acho que é uma questão de prioridade. Não é? Ao invés de cuidar da infância desvalida, da juventude desvalida, as pessoas acham mais interessante lidar com a cidade como se ela fosse uma mercadoria. Né? Isso é uma questão de opção das pessoas em quem a gente vota. Né? O sujeito tem uma compreensão de cidade diferente. Ele acha que uma cidade é um lugar bonitinho que você mostra para o mundo inteiro, ao invés de ser uma cidade que cuida de pessoas. Agora, então, acho que isso é uma questão de prioridade de quem está governando. O Rio de Janeiro, e o nosso programa vai ao ar depois das eleições, a gente está gravando essa conversa aqui, o Rio de Janeiro virou, depois da Olimpíada, o nirvana dos camelôs latino-americanos. O sujeito que tomou um pé na bunda lá na Venezuela, ou aqui na Bolívia, ou no Peru, ele vem para cá e está aí esticando o pano no meio da rua e vendendo essa porcariada aí da América Latina para aqui, para os otários do Rio de Janeiro. Então você não pode mais andar na rua. As grandes artérias de rodagem de pedestre, que são a Avenida Atlântica, a Avenida Copacabana, a Barata Ribeiro menos, mas ainda assim também, você não consegue andar. Porque a camelotagem atacou de tal maneira as calçadas dessa região que você não consegue mais sequer respirar no teu bairro. E eu pergunto, como é que se resolve isso? Isso é uma questão que cabe eminentemente ao poder público municipal. Isso é uma questão de ordenação do espaço urbano. Né? Isso é uma questão de política pública municipal. É por isso que eu falo, Ronaldo, já tinha tido oportunidade de falar aqui várias vezes, a segurança pública começa no município. É no município, que é onde a gente mora. A gente tem o hábito de reduzir segurança pública ao Estado. Não, é porque as polícias civil e militar são estaduais, então eu que sou prefeito não tenho nada a ver. Prefeito que diz que não tem nada a ver com segurança pública está equivocado. Ele tem guarda municipal para quê? Tem que levantar da cadeira e ir embora. Entendeu? Em qualquer cidade dos Estados Unidos, se um prefeito nos Estados Unidos disser que não tem nada a ver com segurança pública, ele nunca mais se elege. Na Europa é a mesma coisa. Aqui no Brasil a gente se acostumou a ouvir essa asneira. E as pessoas embarcam nesse tipo de discurso porque as polícias são estaduais. Não, tem uma outra coisa, Ibis, que já que você falou em política, tem uma coisa muito curiosa que vai ficar para a gente discutir no segundo bloco, porque não vai dar tempo, estamos terminando o primeiro bloco de Menorá na TV com Ibis Pereira, ele que é consultor a respeito de violência. O camarada, ele sofre uma ocorrência contra ele não tem como reclamar, porque nem a polícia tem muito interesse em fazer registro nenhum, porque isso mexe com as estatísticas. Quer dizer, é uma coisa muito estranha tudo que está acontecendo por aqui. E eu acho que a gente efetivamente tem que tomar uma providência, e a providência não é só não votar. O que eu quero dizer para você, e é o que eu quero discutir contigo. Em vez do prefeito que vai ser eleito discutir com os outros candidatos contra ele, ou vice-versa, os problemas da cidade, eles ficam um falando para o outro que um bateu na mãe, o outro bateu na mulher, o outro foi religioso, o outro chutou a santa, o outro é comunista. Não é essa a nossa questão. Prefeito é síndico de prédio, só que da cidade. Prefeito é dona de casa. Ao invés dele fazer comida
para o filho, para a mãe, para a tia, ele vai ter que alimentar uma população, no nosso caso aqui, de 13 milhões de pessoas. Sim. Qual é o projeto desses caras? Quem é que sabe? Hoje, quando nós estamos gravando aqui o nosso programa, vai haver um debate na Globo. E eu quero ver. Hoje eu vou assistir para ver se eles param de xingar. Para de xingar a mãe do outro e vão tratar efetivamente de nos mostrar qual é o projeto que cada um tem para o Rio de Janeiro. Não sai daí, já já a gente vai continuar conversando com Ibis Pereira e ele vai contar para a gente como é que ele vê a questão dos debates na política, principalmente relativos aos candidatos a prefeito do Rio. Então, Ibis, é essa a questão. Você que tem acompanhado a política, nós estamos em época eleitoral, estamos conversando 3 dias antes do sufrágio do primeiro turno das eleições municipais no Rio de Janeiro. Você não sentiu falta de um debate programático, meu amigo? Olha, Ronaldo, eu me desapontei muito com os debates. Eu tenho acompanhado todos. Ronaldo, a gente vive num país em que um brasileiro é assassinado a cada 10 minutos. São 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. Um brasileiro morre a cada 10 minutos, vítima de homicídio. Não tem nada mais importante hoje do que a gente trazer esses indicadores criminais para patamares civilizados, porque os do Brasil não são. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 32 cidades são brasileiras. E eu senti nesses debates uma despreocupação com o tema. Aliás, eu não vi proposta em todos os debates que eu assisti. O Rio de Janeiro se encontra em que lugar nesse ranking do mal? Olha, de cabeça eu não sei te dizer. Mais ou menos. As cidades brasileiras mais violentas são as do Nordeste. O Rio de Janeiro, no ranking do Brasil, ele deve estar situado abaixo da 10ª. Nós conseguimos reduzir homicídio nos últimos anos. Inclusive a UPP reduziu bastante o número de homicídios. Na capital. Na capital. Delegacia de homicídios foi outro fator que foi muito importante para reduzir os homicídios. No Rio de Janeiro, a gente deve estar com uma taxa de aproximadamente 24 por 100 mil habitantes. A média nacional é 26,9 por 100 mil habitantes. A Baixada Fluminense está explodindo. A Baixada Fluminense tem um indicador de homicídio de 40 por 100 mil habitantes. E esses assassinatos de candidatos, hein, o Ibis? O que você acha disso? Olha, a Delegacia de Homicídio tem dito para nós, pelo menos é o que eu tenho lido, que esses homicídios não são motivados diretamente por questões políticas, mas por causa do envolvimento ou da atuação das vítimas na sua respectiva área, naquilo que se refere ao enfrentamento da milícia. Exatamente. De qualquer maneira, fica essa questão da milícia que a gente precisa enfrentar, no meu modo de perceber, de uma maneira mais efetiva. Né? No meu ponto de vista, esse é o maior problema que o Rio de Janeiro tem hoje. Ô Ibis, você começou a tua carreira de PM, você hoje é aposentado da PM, na rua? Eu nunca trabalhei fora da rua. Nunca trabalhou fora da rua? Eu sempre trabalhei... Então eu te fiz essa colocação para fazer uma pergunta. O que você aprendeu na PM? Olha, eu entrei na Polícia Militar numa época muito interessante, que foi no período da redemocratização. Então, eu entrei na polícia, exatamente. Eu fui discípulo do Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Eu entrei numa polícia, Ronaldo, que entendia o seu papel, era esse o discurso do Coronel Nazaré Cerqueira, que entendia o papel do policial como essencialmente ligado à afirmação da democracia, da ordem democrática e do respeito aos direitos humanos. O Nazaré foi assassinado? Em 99. Tá. Qual foi o motivo? Depois você volta para esse tema que você está colocando para mim. Olha, o que foi apurado na época é que um policial que tinha um distúrbio de personalidade desenvolveu um ódio pela figura do Coronel Cerqueira e, no dia 14 de setembro de 99, aguardou o Coronel Cerqueira chegar no escritório e efetuou um disparo que foi fatal, né? O inquérito, na ocasião, revelou que foi uma causa... Passados. Exato, 1999, às 4h30 da tarde, do dia 14 de setembro de 99. E ele foi um policial que marcou muito a minha trajetória. Porque o Coronel Cerqueira entendia que a polícia tem que ser dura, mas sem desrespeitar a lei, sem desrespeitar o pacto da democracia. Que uma polícia que é dura e despreza a legislação, não adianta. Isso não é polícia, isso é uma ameaça. Então, com ele, eu aprendi que dá para você ser duro no enfrentamento
do crime sem abrir mão do respeito à dignidade da pessoa humana que todo mundo tem. A pessoa não perde a dignidade humana porque é criminoso. Então a gente pode ter uma polícia efetiva, mas uma polícia que respeite a lei. Né? Então eu fui muito influenciado por isso. E se eu tivesse que resumir para você, a minha crença na polícia, a minha crença é essa. Agora, a gente está distante disso, Ronaldo. E eu vou dizer uma coisa para você. Com esse modelo de polícia que a gente tem no Brasil, a gente não vai a lugar nenhum. Qual é o modelo bom aí? Esse nosso modelo é um modelo fragmentado. Explica esse modelo e diz como é que tem que ser daqui para frente, ou na tua opinião. Primeiro problema que a gente tem, reduzir segurança pública à polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia. Né? Segurança pública é política para jovem, segurança pública é política... até iluminação. Iluminação. Segurança pública começa por aí. Essa é emprego, saúde, é emprego, serviço. Tudo bem. Mas vamos falar de polícia. No Brasil a gente tem uma polícia federal que tem como missão condicional apurar os crimes que interessam à União, que dizem respeito à União Federal, tráfico de drogas e tráfico de armas. Há mais de 40 anos que a Polícia Federal tem essa atribuição, já tinha antes, continuou tendo com a Constituição de 88, e no Rio de Janeiro as polícias estaduais atuam nisso graças a um convênio que eles assinam com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tem efetivo para dar conta disso no Brasil inteiro. Um país do tamanho do Brasil tem uma Polícia Federal com efetivo de menos de 8 mil pessoas para cuidar dessa atribuição. Né? Então elas delegam, através de um convênio com os estados, a possibilidade das polícias estaduais enfrentarem a repressão ao tráfico de drogas. E aí já começam os nossos problemas, porque as polícias estaduais entram nesse enfrentamento sem ter informação. Então você tem uma polícia que é civil e que não patrulha, só investiga. E uma polícia que está nas ruas, que não investiga, mas só patrulha. Isso não pode dar certo, Ronaldo. Quer dizer, a polícia que está na rua e que é militar, não investiga. Logo, como é que ela atua? Ela atua privilegiando o quê? O flagrante. Então você entra numa favela, né, sem informação, sem mandar de nada, né, você não faz investigação criminal, você entra na expectativa de prender quem está vendendo drogas ilicitamente. Ou seja, a possibilidade do confronto, né, é total, com a população no meio. Então, esse modelo é um modelo equivocado, ele é um modelo que leva ao enfrentamento bélico, ele é um modelo que não interessa a população, ele é um modelo esquizofrênico. No mundo, só o Brasil e 2 países, que eu nunca lembro, um na Ásia e um na África, adotam esse modelo maluco. Enquanto a gente tiver no Brasil essa loucura de reduzir segurança pública, a polícia, e um modelo policial como esse que a gente tem, Ronaldo, a gente não vai a lugar nenhum. A gente só vai colecionar estatística e computar mortos. No Brasil, a taxa de elucidação de inquérito é de menos de 10%. Ou seja, um país que tem 60 mil homicídios por ano, um brasileiro sendo massacrado a cada 10 minutos, 8% em média de taxa de elucidação de inquérito. Ou seja, matar no Brasil, assim, a possibilidade que alguém tem de ser presa por ter cometido um homicídio é mínima. Então a gente tem... Ainda que as cadeias estejam cheias. Ainda que as cadeias estejam lotadas. É porque se mata demais. E se prende demais. A população carcerária do Brasil hoje é a 4ª ou 3ª. Tem uma dúvida aí, no mundo. Porque vem Estados Unidos, China em segundo lugar, Rússia em terceiro e Brasil. Mas há uma dúvida aí, porque a Rússia andou diminuindo essa população carcerária, o Brasil hoje deve ser o 3º. Está entre o 3º e o 4º. Ou seja, as polícias prendem muito, com todas as dificuldades. As cadeias estão explodindo de gente, mas nada disso se traduz em sentimento de segurança por parte da população. Então, existem coisas imediatas que a gente pode fazer. Claro, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, é fundamental encontrar uma saída para as UPPs. Né? As UPPs vêm num processo de desgaste, pelo menos desde 2012, quando os primeiros policiais morreram em áreas pacificadas, né? Depois daquele passo maior que as pernas que a gente deu de ocupar o Alemão, que foi muito celebrado na época, mas foi um passo maior do que as pernas, desestabilizou, né? Começamos em 2008 uma experiência nova, e em menos de 10 anos a gente chegou a 38 unidades de polícia pacificadora. Né? Os batalhões hoje estão com efetivo diminuto, reduzido, porque todo mundo que entrou na polícia de 2008 para cá foi para um único lugar, foi para esse programa, né? Que ficou no final das contas reduzido exclusivamente à polícia, e esse programa agora está nos sinais de esgotamento. Então hoje, o que a gente precisa enfrentar prioritariamente é a questão das UPPs. É preciso encontrar uma saída, reforçar esse programa,
dar uma solução para esse programa. Você tem a tua ideia a respeito disso? Sim, eu tenho. O que é para fazer? Eu penso que hoje a saída para as UPPs, quer dizer, as UPPs quando foram criadas, elas foram concebidas como um tipo de programa a par dos batalhões. Né? Se pretendia criar alguma coisa que tivesse uma vida autônoma em relação às unidades operacionais. Eu penso que a solução hoje seria integrar os batalhões com as unidades de polícia pacificadora. Porque eu penso que assim você poderia compensar emergencialmente o efetivo das unidades. Porque não adianta você ter, por exemplo, uma comunidade como Santa Marta, com 10 mil habitantes, com quase 500 policiais, quando o batalhão que toma conta de um bairro inteiro, como São João de Meriti, por exemplo, que tem 600 mil habitantes, tem menos de 300 homens. Então a realidade do Rio de Janeiro hoje é essa. Você tem 500 pessoas tomando conta de 10 mil num determinado local e você tem um bairro inteiro, um município inteiro, com 600 mil habitantes, com 250 homens. Ô Ibis, falta dinheiro para a PM se organizar? É esse o problema? Eu acho que falta planejamento. Olha só, você já foi comandante da PM. Você já foi chefe do Estado-Maior também. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete do Estado-Maior. Por que esse troço não anda, cara? Por que não se resolve o problema? Qual é o mistério disso aí? O que é preciso fazer para esse negócio entrar num trilho, esse trem andar? Para esse trem, segurança pública andar, não basta o Estado. Existem coisas que o Estado pode fazer e que vai diminuir o problema. E a gente não faz, e eu vou te dizer por quê. Agora, a solução segurança pública para o Brasil, com o modelo constitucional que a gente tem, que amarra Estado, União e município, passa por uma reforma constitucional. Você acha, então, que a Constituição é também responsável, com a sua legislação, pelas dificuldades que nós sofremos aqui? Eu não tenho dúvida. Então explica por quê, porque ninguém entende isso. O modelo policial brasileiro, o modelo de justiça criminal do Brasil, realmente ninguém entende. Se você tentar explicar esse nosso modelo para qualquer país que leve segurança pública a sério, ninguém vai entender. Então explica para nós brasileiros que queremos que a nossa segurança seja levada a sério, porque nós queremos poder viver com qualidade de vida nas nossas cidades, nas nossas ruas, nos nossos bairros. A gente quer entender. O sistema tem dois problemas. Primeiro, você segmenta as atribuições e não amarra isso em canto nenhum. É o caso do artigo 144. Se as pessoas que estão nos ouvindo, que é o artigo da Constituição que elenca os órgãos que deveriam fazer... Dá exemplo objetivo prático para o pessoal entender. Você tem, no âmbito federal, uma política de drogas, né? Que deveria ser costurada a partir de cima, com uma polícia, que é a Polícia Federal, que é responsável constitucionalmente por drogas e armas. Né? Você tem polícias estaduais, uma civil que investiga, mas não patrulha, e uma militar que patrulha e não investiga. Você tem guardas municipais, que atuam com as suas atribuições definidas na Constituição e agora com o Estatuto da Guarda, que praticamente transformou as guardas em polícia, apesar disso quase não está sendo dito, mas a Lei 13.022, o Estatuto da Guarda, praticamente, ela fala inclusive em patrulhamento. As guardas hoje podem fazer patrulhamento. Então você tem Ministério Público, fiscal da atividade policial, você tem Poder Judiciário, que também faz parte do sistema de justiça no Brasil. Mas no Brasil você não tem uma coisa que, na maioria dos países do mundo, você tem, que é o juizado de instrução criminal, que é você ter a oportunidade de prender alguém em flagrante e levar diretamente para o juiz. Aqui você faz um inquérito, né? Você formaliza a coisa, né? Ou seja... Isso é ruim. Extremamente. Demora. Você perde tempo. Você perde tempo. Por que é que se você encontrou uma pessoa presa em flagrante, você tem ali o autor do crime, a vítima e as testemunhas... Não tem mais o que discutir. Você não tem mais o que discutir. Por que você não leva isso para um juiz? Como acontece na maior parte dos países do mundo. E aí a Constituição não permite. Não, porque não existe juizado de instrução criminal com esse modelo no Brasil. No Brasil, o que existe é uma polícia que investiga. Então você tem que levar essa ocorrência para lá, aí aquilo vai ser reduzido a um termo, a pessoa vai prestar um depoimento, você vai ouvir vítima, vai ouvir policial, aquilo vai para a mão do promotor, o promotor vai ler aquele negócio todo, pode concordar ou não com alguma coisa, se ele não concordar, volta para o delegado, aí você ouve de novo, até que meses e até anos depois aquilo vai para o juiz, que vai
Ronaldo, isso não funciona. Se já está em flagrante ali, por que a gente não tem, como a maioria dos países tem, um juizado de instrução criminal? Né? Por que esse excesso de formalismo? O inquérito policial, que é uma coisa que só o Brasil e 2 ou 3 países no mundo possuem, né? Ele é um mini processo. Você acha que o brasileiro está acordando para tudo isso? Ou não. Está dormindo e isso ainda vai graçar por muitos e muitos anos em cima da população? Vai. E eu te explico por quê. Porque todas as vezes que a gente discute esse assunto, normalmente em Brasília, quando a gente discute, ele é discutido do ponto de vista dos interesses corporativos. Esse é o problema. Cada instituição envolvida com o sistema de justiça criminal, quando discute esse sistema e quando propõe mudanças, faz isso a partir dos seus interesses pessoais, corporativos, e não considerando o ponto de vista do todo, que é o interesse público. Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que discutir publicamente. As pessoas têm que ter noção de que o modelo de justiça criminal do Brasil é esquizofrênico, é absurdo, é uma invenção nossa que não funciona, né? E a gente tem que colocar isso na mesa, discutir e mudar isso. Isso no plano federal, no plano da Constituição da República. Mas há coisas aqui, legislações, que só cabem à nossa Assembleia Legislativa e decretos que nós poderíamos fazer, e a gente não faz. E a gente não faz por quê? Por causa dessa questão, de você enfrentar os interesses corporativos que são difíceis de enfrentar, né? Ibis, o tempo do segundo bloco está terminando. Então, eu vou encerrar o segundo bloco, você não sai daí, porque o Ibis está explicando o emaranhado no qual nós estamos envolvidos e por que, então, a segurança pública não tem saída no Brasil em função das dificuldades da legislação e dos caminhos kafkianos que toda essa parafernália acaba apresentando ao cidadão. Já Ibis Pereira vai continuar nos explicando como nós podemos encontrar uma saída no Brasil para a questão da segurança pública, que no final das contas, ou talvez no início das contas, tem a ver diretamente com a qualidade de vida que nós estamos levando no nosso país. Não saia daí, já voltamos. Estamos então iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV com o coronel Ibis Pereira, ele que sabe tudo de segurança pública e está nos explicando em que teia de aranha kafkiana nós estamos metidos. Ibis, vamos lá. Então é isso que eu te falava no bloco anterior, né? Ele é um modelo que fragmenta as atribuições, né? Não amarra isso em canto nenhum, porque o artigo da Constituição que elenca todos os órgãos, todas as polícias brasileiras, né, que é o artigo 144, depois o ouvinte, o telespectador pode conferir isso, tem lá um parágrafo, que é o 7º, que diz que a gente tinha que ter feito uma lei que transformasse todas essas ilhas num arquipélago, num sistema, onde cada instituição dialogasse com a outra, fosse obrigada a compartimentar ou disponibilizar os seus bancos de dados, né, que é outro problema. As instituições aqui não fazem isso, né, não sei quando são obrigadas a isso, e a gente não tem uma legislação que efetivamente amarre e obrigue, olha, você tem que pegar teu banco de dados e disponibilizar para consulta daquela outra instituição ali, mas a gente não faz, né? Então, aqui no Brasil, se você tem um amigo numa outra instituição, né, a gente é uma sociedade relacional, se você tem um amigo, você consegue acesso à informação. É o QI. É o QI. Se você não tem, a informação é negada. Então, com isso, o que acontece? As instituições, elas não se planejam, porque sem dado, né, sem informação, você não tem como planejar as suas ações, né? Então, o primeiro problema do Brasil, só recapitulando, é esse. É a gente limitar o debate de segurança pública à polícia. Achar que apenas armando e ampliando o efetivo das forças policiais a gente vai ter segurança, né? E o outro problema é você ter instituições com atribuições fragmentadas, né? A gente tem basicamente uma polícia que é militar, mas não investiga, está na rua, mas ela não investiga. Ela é levada a atuar privilegiando o quê? O flagrante, né? Encontrar alguém que esteja praticando um delito ou tenha acabado de cometer para, a partir daí, agir, né? Então, toda essa conversa de inteligência policial, como retórica, isso é muito bonito. Mas, na prática, Ronaldo, está longe, está muito longe. Porque, é como eu estou te dizendo, a gente não tem essa capacidade mínima de trazer harmonia para o sistema, que é compartimentalizar
ou disponibilizar, melhor dizendo, informações. Ô Ibis, a vagabundagem sabe disso? Olha, eu creio que sim. Porque isso é Eles muito estão muito nítido, mais organizados do que o Estado, no final das contas. Eu acredito que não. Não? Essa criminalidade que a gente vê, essa que está vendendo drogas com fuzil Tem muito na PM mão, sendo assassinado, muita autoridade, entre aspas, aí, morrendo pelo caminho. Agora estão matando prefeitos e candidatos a governador. É um negócio terrível. Sim, mas você veja, com um brasileiro sendo morto a cada 10 minutos e com uma taxa de elucidação de crime 0, menos de coisa. 10% no Brasil, meu amigo, isso vai continuar. Isso vai continuar. Quer dizer, você tem um brasileiro sendo morto a cada 10 minutos e você não tem um plano de governo para reduzir o homicídio no Brasil. Aliás, você nem vê isso sendo discutido. Isso tinha que estar sendo discutido agora, na campanha eleitoral, porque isso é um assunto que interessa a prefeitura sim. Porque esse brasileiro que está sendo morto, Ronaldo, é um munícipe. Ele mora numa cidade. Agora, se o prefeito da cidade acha que não é problema dele um brasileiro ser morto a cada 10 minutos, então, meu amigo, a gente vive no pior dos mundos. Os números de homicídio no Brasil, hoje, se você olhar para o cenário mundial, ele não se compara de nenhuma outra democracia, Ronaldo. Você pode pensar na Síria, que está em guerra civil aí há 5 anos. Os números do Brasil são parecidos com os da Síria. E a gente não vive numa guerra civil. Ou vive? Ou vive. Pois é, se você olhar para as nossas estatísticas... Não vive porque não está no jornal. Não vive porque mas não vive está no porque jornal. está na realidade. Talvez se a gente olhasse... E essa tua provocação é muito consistente. Porque um brasileiro sendo morto a cada 10 minutos, isso não existe. E agora eu vou te colocar uma pedra pior no teu caminho, meu irmão. Coloca. Como é que você desarma a população e permite que os vagabundos estejam armados até os dentes? Qual é a saída para essa questão? Bom, essa questão você fala da questão do estatuto, né? Não, o que eu acho é que todo mundo armado é capaz de diminuir para 5 é capaz de aumentar para 20 minutos a morte de cada um brasileiro. Você Porque acha que andando armado... se eu sei que você está armado, eu não vou me meter muito contigo, não. Eu não sei, Ronaldo, eu tenho dúvidas. Porque eu acho que não basta a pessoa andar armada, né? A pessoa tem que saber usar a arma. A pessoa tem que ter condições de usar a arma. E usar uma arma não é uma coisa tão simples assim. Mas para o vagabundo é. Você vê, a maior parte dos policiais militares no Rio de Janeiro, eles morrem na folga. Esse ano já morreram... Por que eles morrem na folga? Porque são surpreendidos. Porque mesmo de folga armados... ele dorme, está dormindo na rua. Porque você, andando armado, a arma, o andar armado, você se obriga... Você já está obrigado a ficar de olho. A ficar 24 horas... Então você concorda comigo. Antenado. E ninguém consegue fazer isso. Então andar armado acaba obrigando esse policial a uma reação. E como o elemento surpresa está sempre na mão de quem te aborda, a chance de você revidar com sucesso é mínima. Né? Porque o elemento surpresa está sempre com o outro que planeja. Verdade, mas você não pode andar na rua como se você estivesse passeando no céu. Você tem que andar na rua de olho, é isso? Porque se as pessoas soubessem, se o bandido soubesse que as pessoas podem estar armadas, ele não se sentiria menos estimulado. Não, eu acredito que não. Ele se planejaria, apenas se planejaria melhor. Apenas se planejaria melhor. E mais, talvez ele se sentisse mais estimulado ainda a assaltar para tomar a arma da pessoa. Mas é claro que isso é discutível. Tem muita gente que pensa como você. Tem muitos estudiosos que acreditam que andando armado, esses indicadores diminuiriam. Ibis, a sociedade é idiota. Ela sofre e acha graça. Ela bate palma para cachorro dançar. É isso? Essa pergunta... Olha, Ronaldo, eu acho que, de um modo geral, a sociedade brasileira... O que é o politicamente correto para você? Isso presta? Eu acho que depende do contexto, Ronaldo. Eu acho que o politicamente correto depende muito do contexto que a gente está falando. Eu acho que, num certo sentido, o politicamente correto tem a ver com a própria ideia de civilização. A polidez, né? As boas maneiras, dizer a coisa que tem que ser dita no momento que tem que ser dito.
Isso faz parte... Elias, né? Norbert Elias. Isso faz parte do processo civilizatório. Agora, num determinado momento, o politicamente correto é ruim. Quando ele é ruim? Quando aquilo que tem que ser dito, né? Então, eu acho que no estágio atual da civilização, a gente muitas vezes confunde essas duas coisas, né? Eu acho que a gente tem, e é isso que eu quero te dizer para retomar a tua pergunta, a gente tem um problema muito grande no Brasil de civilização. O modelo de civilização brasileiro. A gente precisa, de alguma maneira, repensar isso daí, né? Onde é que está o erro na tua avaliação? O que está podre nesse modelo? O que está podre nesse modelo é aquilo que você começou o programa falando, que a gente já tocou isso várias vezes no teu programa. A gente não superou a escravidão. A gente não superou a herança da escravidão. A escravidão... Se você não acaba com os efeitos da escravidão, você continua escravizando. E a gente... Não tem jeito. Isso está aí até hoje. Agora, cotas resolve isso? Olha, se as Minimiza. cotas... Mas não resolve. Não, se elas não estiverem dentro Num de um projeto, né? Olha, eu vou adotar cotas com esse objetivo durante esse tempo, junto com outras medidas, não é? A cota, ela precisa ser pensada como uma política pública, que não é apenas... Peraí, Ibis, eu entendi o que você falou e o telespectador também. Mas por que é que as coisas não têm começo, meio e fim no Brasil? E aí a pergunta, nós somos idiotas? Ronaldo, eu acho que a gente não é um país. O Brasil é uma empresa. O Brasil continua sendo uma empresa de cana-de-açúcar. Ele não é um país. A gente precisa... Ou será que é uma caverna de Ali Babá? Com muito mais de 40 ladrões? Porque eu acho que tem a ver com isso. Com ser uma empresa. Não é uma coisa para todos. Ou seja, historicamente... A gente tem administrado o Brasil como se fosse um negócio de alguns. Para poucos. A gente não é um país. Querem que a gente pense que nós somos um país, mas nós não somos. O Brasil é administrado como se fosse uma grande empresa que tem que dar lucro. E tem que dar lucro para fora, não é lucro para dentro. Se nós fôssemos, pelo menos, uma empresa com pensamento nacionalista, mas nem isso a gente é. Nem isso. A gente precisou fazer uma ditadura para industrializar o Brasil, Ronaldo. Vargas teve que fazer uma ditadura para industrializar o Brasil. Quer dizer, os donos do Brasil, para retomar aquela expressão do Raimundo Fauro, eles não são nacionalistas. Eles administram o país como se fosse um negócio que tem que dar lucro para eles. E a sociedade é que se dane. Então a sociedade pode ficar, ou a população de um modo geral, pode ficar na ignorância, pode ter uma escola que é uma porcaria, pode privatizar a saúde, porque não interessa para mim. Aproveita e me fala o que significa cortar história do currículo escolar. Uma tragédia. Significa transformar a sociedade em imbecil. Porque se você não tem passado... Mas quem é o asno que inventa esse tipo de coisa? Que, enfim, eu não conheço detalhes da proposta, mas você tirar a história, tirar as disciplinas que integram, vamos dizer assim, o conteúdo duro do pensamento crítico, se você não olha para o teu passado, se você não compreende o teu passado, Ronaldo, você tá condenado a repetir todas as tragédias, né? O passado tem que iluminar o presente, né? O Tocqueville falava isso. Se o passado não ilumina o presente, você não sabe quem você é, você não tem país, você não tem nacionalidade, você não tem nação, né? Eu entendo que isso está dentro dessa hipótese que eu estou levantando aqui. Talvez o telespectador pense que eu estou dramatizando demais, mas é como eu realmente sinto esse país onde eu vivo, onde, enfim, que me angustia, é que me parece que tem a ver com isso. Quer dizer, essa questão de você manter as pessoas na ignorância, ela está dentro de um projeto de poder, né, que interessa a meia dúzia de pessoas e que explica a aversão a determinadas disciplinas, como filosofia, como sociologia, né, e privilegiar um conteúdo, vamos dizer, pragmático. Ou seja, né? Pensar, não. Pensar atrapalha, né? Porque essas disciplinas te convocam a ter uma compreensão crítica do real, né? Você percebe que está sendo explorado, você consegue identificar os erros, você consegue identificar as roubalheiras, você consegue identificar um debate na televisão como conteúdo zero, né? Você consegue identificar quando você está sendo enganado por um discurso vazio, né?
Então, quando isso... Ronaldo, a gente ainda discute no Brasil escola de tempo integral, Ronaldo. A gente ainda problematiza isso. Quer dizer, em pleno século XXI, a gente ainda discute. Ainda paira na cabeça de algumas pessoas a dúvida. Ô Ibis, olha, nosso tempo acabou. E eu queria que você fizesse considerações finais consistentes. Não precisa me agradecer, né, porque você aqui é dono da casa. Eu quero que você deixe uma mensagem para o outro idiota, além de nós dois, que está nos ouvindo e nos vendo. Olha, a mensagem que eu queria deixar para todos os nossos telespectadores, Ronaldo, é uma mensagem de otimismo. Eu não sou otimista, não. Né? Eu acho que a gente tem obrigação de ser pessimista hoje. Pessimismo aqui, mas otimismo aqui. O nosso modelo é ruim demais, os nossos indicadores são ruins demais, mas isso tem jeito. Tem jeito. Tem coisas que realmente dependem de um debate em Brasília, que são mais complicados, mas tem coisas que dependem da atuação local, tem coisas que dependem do governador e da Assembleia Legislativa, como a mudança da legislação, que está ao alcance da nossa Assembleia Legislativa. Agora, as pessoas precisam saber disso para cobrar dos seus deputados. E tem coisas que dependem dos nossos candidatos a prefeito e a vereador, que tinham que estar discutindo esses assuntos agora e estão perdendo tempo discutindo outras questões. Mas tem solução. Viver num país onde uma pessoa é massacrada a cada 10 minutos, Ronaldo, isso foi criação nossa, dos nossos desconcertos, da nossa miopia, da nossa história. Mas se tudo isso, sobra humana, é isso que eu quero dizer, isso foi obra humana e obra das nossas tragédias históricas. E porque é obra humana, dá pra gente fazer diferente. E é isso que eu queria deixar para os nossos telespectadores. Apesar do cenário ruim, a gente não está condenado a viver num país onde um brasileiro é assassinado a cada 10 minutos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET e em todos os horários e datas que você já se acostumou a nos assistir em repetições. O canal 25 da NET é a TV Max. Nos vemos lá.